Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Everaldo. Bom, existe uma confusão que se faz em torno do Tribunal de Cristo e também do julgamento final. Muitos irmãos acham que é a mesma coisa, né? Mas só para especificar aqui, o Tribunal de Cristo, ele acontece no final da grande tribulação, né? No finalzinho, com o aparecimento de Cristo. E os cristãos, todos os cristãos deverão comparecer a esse tribunal, que é o chamado Tribunal de Cristo. Nós podemos conferir isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde o apóstolo Paulo fala para os irmãos ali da cidade de Corinto, né? Todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo para darmos conta pelo que nós fizemos por meio do nosso corpo. Então, esse tribunal de Cristo é só para os cristãos, né? O julgamento, o juízo final vai acontecer depois do milênio, depois da guerra de Gog e Magog. Agora, por que o julgamento, o tribunal de Cristo, aliás, ele acontece primeiro, né? Do que esse julgamento final, esse juízo final para os ímpios, ou seja, para as pessoas que não creram em Cristo enquanto estavam vivas fisicamente. Acontecerá primeiro porque Deus precisa acertar contas com seu povo primeiro, né? Então, por isso que diz o tribunal de Cristo, só para cristãos. 1 Pedro 4,17 nós vamos ver lá, né? Que o julgamento vai começar primeiro pela casa de Deus. Então lá nós vamos ver, né, escrito, já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. Eu acho que só do fato dos cristãos, nós cristãos, né, tem que me incluir também, sabermos que haverá um tribunal que nós deveremos passar por ele, que é o tribunal de Cristo. Acho que nós deveríamos meditar melhor, né, em como estamos conduzindo a nossa vida. Muitos irmãos acham que pelo fato deles serem cristãos, eles já estão aptos, né, a reinar com Cristo quando Cristo vier novamente. Mas isso é um grande engano, porque antes de Cristo começar a reinar, haverá o julgamento dos cristãos, haverá o tribunal de Cristo, que Paulo tanto falou dele. Quer ver uma coisa? A igreja de Sardes, ela representa profeticamente falando o protestantismo, que se iniciou no século XVI com Martim Lutero. Então, em Apocalipse, né, capítulo 3, já no versículo 1, Cristo já diz para aquela igreja esta palavra: Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives, mas está morto. Então, assim, queridos irmãos, essa palavra é para a gente, para nós, né? Existem muitos irmãos, muitos cristãos, né, que colocam a Bíblia debaixo do braço, e você vê todo um jeito de cristão, mas está morto. Se veste como um cristão, e está certo isso, né? Canta como um cristão, também está certo isso. Ora como um cristão, também está certo isso. Prega como um cristão, profetiza como um cristão, né? Então todas essas coisas estão certas. Tem que se fazer mesmo. Só que, de acordo com Apocalipse capítulo 3, no versículo 1, é possível um cristão fazer tudo, né, que um cristão faz, né? E quem olhar de longe vê, né, um cristão
porque eu estou vendo com a Bíblia debaixo do braço, porque eu estou vendo que está vestido de cristão. Mas é possível ser assim e estar morto. Então nós temos que analisar aqui, porque Cristo está falando para uma igreja. O que é igreja aqui? Né? A, a cidade de Sardes. A cidade de Sardes não era uma igreja. A cidade de Sardes não era o nome de uma igreja. Na cidade de Sardes existiam cristãos, cristãos que viviam dessa maneira. Tinham o nome de que viviam, mas estavam mortos. Essa carta, ela foi enviada aos cristãos, a todos os cristãos da cidade de Sardes. Naquela época, a igreja não era dividida em vários ministérios como nós vemos hoje. Naquela época você tinha uma igreja numa cidade. Você não tinha várias igrejas numa cidade. E Sardes não é nome de igreja, como eu disse, né? Sardes é nome de uma cidade. A igreja ela foi desenvolvida por Deus para quê? Para ser o sal da terra. Mas ela não está cumprindo esse papel. A igreja depois do século IV, ela se envolveu com a política, com o Estado, né? Então política e Estado. E até hoje, né? Até hoje. Existe essa mistura até hoje, que você não sabe o que é igreja e o que é política. O que é política e o que é igreja. Porque está tudo misturado. Quando chega na época de eleição, o político vai em uma comunidade cristã pedir votos. E aí o pastor, né, ou o padre, né, daquela comunidade vai dizer para o político o seguinte: olha, a gente possa conseguir uns votos para você aqui na minha comunidade, mas você vai ter que fazer isso, isso, isso aqui para a gente. Nós precisamos de um terreno para a gente construir uma igreja, né? Precisamos disso, precisamos daquilo. Então, assim, a troca de favores. A igreja não vê o político que ali está chegando como alguém que deve se evangelizar essa pessoa, esse político, né? A igreja sendo o sal da terra. E por outro lado também o político vê o líder daquela comunidade e a igreja ali como uma troca de favor. Então assim, em cada cidade hoje, você vai ter alguns irmãos cristãos, alguns que não se contaminaram as suas vestes e que realmente estão negando a si mesmo e aguardando um arrebatamento. Em contrapartida, outros estão envolvidos até o pescoço com coisas que não tem nada a ver com a igreja de Deus. Então assim, Cristo com muita autoridade disse para aquela igreja na cidade de Sardes, aos cristãos que ali viviam, né, disse que ela tinha nome, que era viva, mas ela estava morta. Então assim, nós temos que meditar, porque nós como igreja, vamos ter que dar conta no tribunal de Cristo, por nossas obras, por aquilo que nós estamos fazendo por meio do nosso corpo. No século I, por volta de 95 mais ou menos, depois de Cristo, foram escritas 7 cartas a irmãos que viviam, né, a cristãos que viviam em 7 cidades diferentes. Eu creio que nós não vamos ter uma 8ª carta. Se muitos de nós cristãos hoje esperamos uma 8ª carta, nós temos que tirar nosso cavalinho da chuva, porque não vai ter uma 8ª carta. O que Cristo está esperando de nós hoje? Amadurecimento. Nós temos tudo para amadurecer hoje, porque nós temos Cristo. Cristo é a própria vida em nós. Então nós temos tudo para alcançar a maturidade cristã. Porque
Cristo não vai casar com uma noiva descabelada, né, e imatura. Então, assim, eu acho que nós acabamos de ver aqui que, pelo fato, né, de nós sermos cristãos, não significa que nós já vamos direto para o reino, né, reinar com Cristo. Existem muitos grupos de irmãos hoje, de comunidades, né, cristãs, que tem nome de que vive, mas está morto. É por isso que a maioria das igrejas nas cidades estão se envolvendo com entretenimentos, né, com muitas novidades que não tem nada a ver com o evangelho, a fim, né, de dizerem que não estão mortas, né? Que uma igreja que está morta vai fazer para dizer que está viva? Ela vai fazer muitas festas, vai fazer muitos eventos, né? Hoje essa palavra evento entrou nas comunidades cristãs, né? Isso não existia na época dos apóstolos, no século I até o terceiro século, os séculos áureo da igreja, não existia essas coisas, né? A igreja, os irmãos só pregavam a palavra e mais nada. Então, a igreja hoje representada, né, por alguns não, a maioria dos grupos cristãos, né, ela está sendo uma defunta florida. Tem mais entretenimento, né, do que palavra, do que ensinamento bíblico. E os pastores estão caindo nessa, né? Por quê? Quando eu falo pastor, eu falo padres também. Por quê? Porque eles querem falar a língua do povo. Pode ver que numa reunião, né, de ensino bíblico, vai poucos irmãos, um ou dois, três irmãos. Mas quando fala que vai ter uma festividade, um evento, o cantor tal foi convidado para poder ministrar para a gente aqui. Nós vamos fechar uma rua e vamos fazer um grande evento e o pregador tal famoso vai vir. Pode ver que isso vai lotar de gente. Porque quando eu digo gente, não é só cristãos, é pessoas que não são cristãs também. Por causa da atração que vai estar ali, entende? Não é por causa de Cristo, tem nada a ver com Cristo. Se você for estudar os sermões de John Wesley, de Charles Spurgeon, Martinho Lutero, Calvino, Zwingli, enfim, aquele grupo de irmãos que surgiram ali, né, na, antes da Idade Média, né, com os valdenses, aliás, com os valdenses, também você tem lá, durante já a Idade Média. Os grupos que se reuniam era somente para o estudo da palavra, era Bíblia. Por isso que nesses séculos que nos antecederam, século XV, né, século XVI, com John Hus e demais irmãos, se você estudar a história da igreja, nessa época, né, quantos irmãos maduros. Existe um sermão que Jonathan Edwards pregou, né, nessa época, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz que os cristãos e as pessoas que ali estavam se agarravam nas pilaças ali, né? Se agarravam nas paredes de temor a Deus e se arrependiam ali chorando, né? Ou seja, hoje para você fazer um cristão participar de um culto, você tem que prometer para ele, né? E os pastores estão caindo nessa, os padres também, tem que prometer para aqueles cristãos que o culto vai ser espetacular. Vai vir cantor, vai ter muita dança e no final vai ter ainda comes e bebes. Irmãos, não estou falando isso aqui com alegria no coração, que nós como igreja viemos se arrepender enquanto é tempo. Jesus vem.